Hebreus capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7. Eu vou ler a partir do versículo 1, para ficar mais coeso e completo. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Verso 3: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousada e a exultação da esperança. Aí no verso 7 diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indagou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Essa palavra ela é muito, muito forte. Primeiro fala de Cristo como sendo superior a Moisés. Moisés foi alguém que carregou a glória do Senhor. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que a face de Moisés resplandecia com aquela glória, a ponto de as pessoas não conseguirem olhar para Moisés. Ele andava com um manto cobrindo a sua face, porque a glória do Senhor era muito forte quando ele se encontrava com Deus no Monte Moriá. E nós olhamos para Moisés sendo um símbolo dessa glória, desse sacerdócio, né, na antiga aliança. E hoje olhamos para Cristo como sendo o sacerdote perfeito. Aquele que, por causa do seu sacrifício perpétuo, não precisará mais
de nenhum outro sacrifício, nenhum outro sacerdote irá se levantar, porque Cristo é sacerdote para sempre, como diz também lá em Gênesis, segundo a descendência de Melquisedeque, sem começo e sem fim. Então nós olhamos aqui o autor aos Hebreus falando dessa superioridade de Cristo em relação a Moisés e também falando da fé de aquele povo que ouviu as promessas, aquele povo, o povo de Israel, que viveu tantas coisas, viu tantas coisas sobrenaturais, viu tantos prodígios, sinais e maravilhas de Deus, foi o mesmo povo que infelizmente não creu o suficiente para entrar no descanso do Senhor. Olha só, gente, quando a gente pensa nisso, como isso é forte. O povo que assistiu, que testemunhou da glória do Senhor. Um povo que viu a manifestação do poder de Deus. Um povo que viu Deus abrir o mar. Um povo que Deus descer fogo do céu. Um povo que teve a coluna de fogo para iluminar e aquecer o deserto. E no dia tinha nuvem para acompanhar e fazer sombra no deserto. Esse povo viu as maravilhas do Senhor e mesmo assim, esse povo não conseguiu não entraram no descanso do Senhor. Por quê? Porque faltou fé. É forte, né? Porque começaram a duvidar do Senhor. Porque começaram a dizer, Moisés, não tinha outro lugar não para a gente morrer? Tinha que vir para o deserto mesmo? Não era melhor a gente ficar no Egito e morrer por lá mesmo, não? Começaram a ter saudade daquilo que o Senhor mandara deixar para trás. E começaram a reclamar daquilo que estava por vir. Irmãos, escutem uma coisa. Nós não somos detentores de todo entendimento. Amém? Nós não vamos entender todas as coisas que Deus está fazendo. E outra coisa, Deus não tem a obrigação de nos prestar relatório explicando o que Ele está fazendo. Jesus não precisa, tá todo dia dizendo, olha, eu estou fazendo isso, viu? Fique calma. Eu estou fazendo aquilo, se acalma, viu, meu filho? Não! Deus está fazendo e Ele quer apenas que eu e você confiem nele. Amém? Esse povo aqui viu maravilhas, viu sinais, viu prodígios, viu maravilhas acontecendo. Viu tantas coisas, tantos milagres, as pragas do Egito. Eles testemunharam da bondade de Deus. O anjo da morte passou naquele lugar e o Senhor mandou eles ungirem com o sangue do cordeiro umbrais da porta, para que aquele anjo da morte não matasse os hebreus, apenas os egípcios. E isso tudo aconteceu. Esse povo testemunhou todas essas coisas. E mesmo assim, não entraram no descanso do Senhor. Por quê, pastora? Mais uma vez eu digo, porque faltou fé. Não adianta, irmão, nós estarmos no cenário da fé, estarmos no cenário onde o milagre acontece, onde as maravilhas acontecem, se nós não conseguimos crer. Amém? Teve uma hora que eles não creram que o processo que eles estavam vivendo, a gente tem um pânico com o processo. A gente quer chegar no propósito, mas a gente não quer passar pelo processo. Gente, ninguém chega no propósito sem ser aprovado no processo. O processo é poderoso. O processo é a garantia de que você chegou no propósito porque você usou a sua fé. Amém? Ninguém pode dizer assim, você chegou no propósito porque foi um arrumadinho. Você vai dizer, não, eu passei pelo processo. Eu sei o que eu vivi. Eu enfrentei o processo. Por isso eu cheguei no propósito. Esse povo aqui não suportou o processo do Senhor. O processo de Deus tinha
só um tempo, mas a murmuração, a reclamação, a indignação era tão grande que o processo se estendeu. Perceba isso. Eu cheguei aqui, a missionária dele estava falando de murmuração, que não tem espaço nos nossos corações para murmuração. Eu ouvi bem. Quando nós não andamos por fé, a primeira coisa que chega no nosso coração é a murmuração. Quando as coisas começam a não ir como planejamos, a não acontecer como pensamos, a primeira coisa que queremos ocultar é pela murmuração. A murmuração não é uma qualificação para quem crê no Senhor Jesus. Ou eu creio e passo quietinha, caladinha, só glorificando o nome dele, ou eu não creio e não vou conseguir chegar no propósito. Não existe meio termo, queridos. Não existe um desvio. Eu preciso andar por fé e não por vista. Muitas vezes nós estamos padecendo coisas, estamos entrando em guerras, estamos passando por conflitos, porque estamos sendo naturais demais. Estamos agindo de forma natural somente. Não estamos agindo de forma espiritual. Às vezes a gente é tão natural, que a gente só se prontifica de se levantar para fazer algo para Cristo, ou até mesmo de fazer algo contra aquela luta que se deflagrou contra nós, quando já estamos nela. Nós não conseguimos nos antecipar. Não conseguimos jejuar antes, orar antes, clamar antes, chorar antes, pedir ao Senhor antes, suplicar antes. A coisa acontece quando estamos desarrastando, que a gente vai, Senhor, pelo amor de Deus. Por quê? Porque estamos tão focados no natural. Escute, enquanto estamos aqui, era em 7 da perfeição, né? Agora somos em 8, não é assim? Tem 8? Enquanto estamos aqui, existe uma guerra espiritual acontecendo. Eles não entenderam, queridos, que Deus queria fazer deles uma grande nação, que Deus queria, através deles, ser glorificado. O povo hebreu não entendeu que o Senhor os escolheu desde a fundação do tempo e queria, através dele, ser glorificado por todas as nações. Às vezes o que está acontecendo comigo e com você é porque o Senhor está nos usando como objeto da sua glória. E a gente não está entendendo. Então, ai meu Deus, que sofrimento, que dor, que luta. Deus está nos usando para objeto da sua glória, para, através de nós, da nossa dor momentânea, da nossa leve e momentâneo sofrimento, o Senhor, lá na frente, ser glorificado através de nós. É fácil? Não, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que todo sofrimento que um crente vive na terra tem um propósito de Deus por trás dele. Amém? Deus, Ele não veio nos escolher através de Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Ele não nos escolheu desde a fundação do mundo, irmãos. Em Cristo Jesus, eu acho esse texto maravilhoso, de Efésios capítulo 1. Para nos levantar e realizar os nossos sonhos. Às vezes nós fazemos programações na nossa mente. Nós planejamos uma coisa e muitas vezes nós nem pareamos. Senhor, liga teu Bluetooth que eu liguei o meu. Vamos parear aqui, ver se está certo. Esse plano aqui é do Senhor. Às vezes nós estamos só fazendo planos. E onde é que está Deus? Está de acordo com o que Deus quer? Amém, gente? Está de acordo com o plano de Deus para você na terra? Isso vai glorificar o nome do Senhor. É importante nós sempre lembrarmos, a nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que acontece conosco
é para glorificar o nome do Senhor. Infelizmente, o povo hebreu não entendeu isso. E infelizmente não entraram no descanso do Senhor, porque faltou fé. Começaram a murmurar contra Deus, começaram a pecar contra Deus, começaram a reclamar: cadê Deus? Onde está Deus, Moisés? E infelizmente foram ficando os cadáveres pelo deserto. Foi ficando aquelas pessoas que não obedeceram ao Senhor, que preferiram desfrutar do seu próprio plano, do seu próprio desejo. E vemos aqui o autor aos Hebreus falando, no versículo 16 do capítulo 3, diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Aí ele mesmo responde: não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem o Senhor se indignou? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade é uma barreira muito grande entre nós e o nosso Deus. A pessoa que anda com Cristo, que anda com o Senhor, ela precisa crer que o Senhor, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus foi enviado com um propósito, que o próprio Jesus, como diz aqui também o autor de Hebreus, passou pelo processo do sofrimento para aprender a obediência. Achei tremendo a mensagem de domingo, quando o pastor falou do evangelho da obediência. Precisamos ressaltar, irmãos, essa palavra. O evangelho, ele é da obediência. O evangelho não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coach, não é o evangelho de tantas outras teorias que existem por aí. O evangelho da bênção. O evangelho, ele é sobre renúncia. O evangelho não é sobre bênção. A palavra cerne do evangelho é renúncia. Não é bênção. Mas, pastora, no evangelho não tem bênção, não? Tem, e muitas. No evangelho tem muitas bênçãos. Mas a bênção é exatamente a consequência da obediência. Amém, irmãos? Quando nós obedecemos o evangelho, quando nós nos entregamos para que essa verdade que a diaconisa Diana falou aqui, de sermos novas criaturas, desse evangelho ter autoridade de entrar em nós e fazer a transformação, que não é imediata. Amém, gente? Não é porque uma vez eu aceitei Jesus que naquele dia a transformação foi 100%, eu já estou outra pessoa. Não. Essa transformação, ela é gradativa. Ela é paulatina. Dia após dia eu vou vivendo uma coisa nova. Dia após dia eu vou tendo novas experiências. Dia após dia eu vou tomando novas decisões em Cristo Jesus. Eu vou me despindo do velho homem. Eu vou decidindo não ser quem eu era. Dia após dia. E louvado seja o nome do Senhor, queridos, que eu amo dizer isso. Que toda vez que damos um passo para essa transformação, para essa mudança, o Espírito Santo está conosco. Ele fala: estou aqui, viu? Estou lhe ajudando. Você não está sozinho. Pode ir que eu estou com você. Nós não conseguimos
ser transformados por uma obra natural, uma decisão. Hoje eu vou ser transformado, eu não vou fazer mais isso. Naturalmente, nós não conseguimos. Eu tomo a decisão de ser transformado, mas quem age com o poder regenerador é o Espírito Santo de Deus. E quando eu tomo essa decisão de ir para frente, de andar com o Senhor, de permanecer em comunhão, de mortificar a minha carne, querer responder uma palavra dura, mas eu digo, não, Senhor, a palavra diz que é a palavra branda, aquieta o furor, e ali eu vou lutando contra isso, contra aquilo. O Espírito Santo vai me dando mais condições de estar firme, mais condições de resistir. Amém, gente? Mas para isso eu preciso de fé. Porque se eu não tiver fé, eu vou banalizar todas as coisas. Eu vou carnalizar tudo. Eu vou achar que tudo é natural, que tudo se resolve daquele jeito que eu pensei, que tudo vai ser como eu quero. Se eu não tiver fé, eu não consigo entender que o momento que eu estou passando, seja qual for, é para a glória do Senhor. Precisamos entender coisas boas ou coisas não boas nas nossas vidas precisam glorificar o nome do Senhor. Pastor, é impossível. Não é impossível. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, se não estou enganado, é o capítulo 4. Capítulo 4. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Tinham sido impedidos de pregar o Evangelho. Foram presos. E foram açoitados. E quando eles estavam ali, sendo açoitados, eles não estavam chorando, não, irmãos. Eu acho isso tremendo. Ele não estava dizendo, Senhor, pelo amor de Deus, socorro, socorro, Deus, não. Eles estavam orando. E a oração deles era o seguinte, Senhor, dai-nos mais ousadia para pregar o teu Evangelho. Senhor, nos usa com mais autoridade para pregarmos o teu Evangelho. Quando sairmos daqui, que possamos, em nome de Jesus, pregar o teu Evangelho com mais autoridade. Irmãos, isso é um nível de entendimento, de fé, entendimento de propósito, saber administrar o processo, passar pela dificuldade, pela luta, entendendo que aquela luta mais na frente, e agora talvez não, mas mais na frente, servirá como objeto de glória do Senhor. Em nome de Jesus, meus irmãos. Às vezes nós precisamos ser consolados por aqueles que não conhecem Cristo. Enquanto somos nós que temos que exercer o consolo, não que nós não precisamos de consolo. Não estou falando isso. Não estou falando que crente é Superman, é supermulher. Não é isso. Mas nós temos um consolador. Amém? Nós temos um recurso que o mundo não tem. O próprio Jesus falou isso. Ele disse, você tem o Espírito Santo, ele habita em vós, ele está em vós. Ele habitará em você até o fim dos tempos. Ele disse, o mundo logo não pode o conhecer, mas ele habita em vós, estará em vós para sempre. O mundo não tem aquilo que nós temos. Não tem a pessoa que nós temos como amigo. O mundo não tem o Espírito Santo, mas nós temos. Por mais que nós estejamos passando por aflições, é genuíno, é justo passarmos, porque Cristo não prometeu felicidade a ninguém. Amém, gente? Cristo não disse assim, olha, venha para mim, tome essa rosa e me acompanhe, você vai sair feliz da vida, contente, sorrindo para toda a vida. Não! Ele disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele começou a dizer assim, olha, você vai ter que negar o seu achismo, a sua soberba, a sua altivez, o seu intelecto, quem você é, o que você acha que você é. Ele começou a dizer verdades que se nós analisarmos profundamente, vamos ver que Jesus não mentiu para ninguém. Jesus não enganou ninguém. Jesus não prometeu algo que não poderia fazer. Jesus não prometeu, infelizmente, o que muitas pessoas que estão no altar
prometem às pessoas que estão aqui. Em muitos lugares. Muitas pregações têm prometido coisas que o próprio Cristo não prometeu. O próprio Cristo não prometeu, mas existem pessoas que se titulam autoridades espirituais prometendo coisas no altar que o próprio Cristo não prometeu a ninguém. Cristo, quando convidou os seus discípulos, foi essa proposta que ele deu. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Cristo falou assim, calcule o empreendimento que você vai fazer. Tome nota, calcule, veja se dá para você vir. Amém, gente? Então, às vezes, nós estamos querendo viver um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Porque o próprio Cristo apresentou o seu evangelho. E ele apresentou algo que não é fácil. O viver o evangelho de Cristo não é fácil. Mas, eu digo a você, eu consigo, pastora? Consegue. Por que você consegue? Porque você tem uma estrutura espiritual preparada. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo intercedendo por você todos os dias. Você tem a comunidade, a congregação, você tem os irmãos, você tem a igreja. Amém, queridos? A igreja é uma constituição de Cristo. Cristo disse que, através da confirmação de Pedro, da revelação que ele era o Filho do Deus vivo, ele iria edificar a sua igreja. Então, irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra? O que o Senhor está nos revelando aqui essa noite? Eu não tenho como andar com Cristo sem crer que Ele é Cristo. Eu não tenho como andar com Cristo sem querer viver os processos para a glória de Cristo. Eu não tenho como andar com Cristo sem andar com os olhos da fé abertos. Às vezes nós estamos muito descansados. Estamos andando muito no automático, no natural. Estamos querendo as coisas rápidas. Querendo fazer aqui e já acontecer ali. Não é assim. Não é assim. Quando o sacerdote ele ia colocar o holocausto na grelha, no fogo, para o Senhor receber o aroma da gordura, ele ia, primeiro limpava a grelha, ele ia, botava lenha naquele altar, ele ia, colocava o fogo, ele ia, abanava, daqui a pouco ele ia e colocava o holocausto. Etapas. Escuta, irmãos, ninguém começa uma oração hoje e já tem resposta amanhã. Persevere. Persevere. Ninguém começa um jejum hoje e amanhã o Senhor já está fazendo. Persevere. Não queira pegar Deus, que é soberano, o Criador do universo, do céu e da terra, e colocar Deus dentro de uma limitação. Deus é ilimitado. Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer. Se Deus quiser, Ele faz hoje. Se Ele não quiser, Ele faz depois. Por quê? Para quê, pastora? Para que eu e você perseveremos. Para a gente não viver uma vida religiosa, acomodada. Amém, gente? Olha, eu acho tremendo quando o Senhor fala com Paulo. Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Quando ele diz que não sabe, um homem viu algo inefável, não sabe se era por revelação, não sabe se foi transportado para um lugar celestial, mas ele sabe que ele viu algo inefável. E ele diz que por causa dessa visão inefável, escute só, o motivo do espinho na carne de Paulo. Por causa dessa visão inefável, para que o coração dele não se ensoberbecesse, o Senhor o pôs um espinho na carne. Eu acho tremendo esse diálogo de Paulo com Deus. Quando Paulo chega para Deus e fala, Senhor, tira esse espinho da minha carne, não estou aguentando mais. Ele diz que vinha um demônio esbofetear ele. Eu penso nisso como sendo literal. O demônio ia esbofetear mesmo. E o Senhor fala para ele, não, Paulo, eu não vou tirar.
Porque o meu poder, escute o que Deus está falando aqui, através da sua palavra. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A nossa fraqueza diante de Deus é força. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Porque a nossa força humana, para Deus não é nada. Não faz nenhum lá no céu a nossa força. Não, Senhor, eu estou forte, eu vou fazer e vou acontecer, eu vou derrubar o inferno. Não faz nenhum lá no céu a nossa força natural. Mas quando estamos fracos, quando estamos vulneráveis, quando estamos suscetíveis, quando estamos entregues, aí é que o Senhor aperfeiçoa a sua força em nossa fraqueza. Aí é que estamos fortes. Dependência, querido. Dependência. Depender do Senhor é a melhor coisa. Depender do seu amor, depender da sua graça, depender do seu operar. Sabe? É fácil esperar? É não. Vixe, meu Deus do céu. Quando diz que eu vou ter que esperar, ô glória. Mas sabe o que eu faço quando eu tenho que esperar? Uma coisa que eu desejo muito. Eu ministro na minha alma. Eu digo como salmista. Aquieta minha alma, em nome de Jesus Cristo. Espera em Deus. Eu ainda louvarei. Eu começo a dizer, a minha alma, você tem que se converter. Você tem que esperar. Irmãos, não é fácil. Mas quando nós entramos no lugar de dependência do Senhor, essa é a palavra. Porque nesse lugar de dependência, nós somos alimentados pelo Senhor. A nossa fé é avivada. Nós conseguimos descansar, nós conseguimos confiar, mesmo sem ver nada, porque o confiar é exatamente isso. Nós não estamos vendo nada acontecendo, mas a gente pode descansar. Por quê? Porque eu entreguei ao Senhor. Amém, gente? Esse louvor, eu estava ouvindo esse louvor esses dias e eu comecei a cantar em casa, que é assim. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Aleluia! Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, crer. Como diz a tua palavra, a última palavra vem do Senhor. O Provérbios 16 diz: consagra ao Senhor, consagra os seus bens, consagra os seus planos, consagra aquilo que está no teu coração a Deus. Mas a última palavra vem da boca do Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Paizinho querido, crer nessa palavra, materializar ela no nosso coração e confiar, entrar nesse lugar de descanso, Senhor, onde podemos confiar, onde podemos ser admoestados, onde podemos ser consolados, onde podemos ser avivados, porque já entregamos ao Senhor, está diante do teu altar as nossas petições, as nossas aflições, as nossas necessidades. Não temos necessidade, Senhor, de nos preocupar, de entrar em conflito, de entrar em confusão mental, porque nós decidimos nessa noite entregar nas tuas mãos, Senhor, toda a nossa vida, o nosso amanhã, o nosso deitar e o nosso levantar. Não permita, Pai querido, em nome de Jesus,
que a incredulidade nos atrapalhe de ver pela fé o agir do Senhor em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ainda que não estejamos vendo nada, nós cremos que os céus estão em movimento. Nós cremos que anjos estão subindo e descendo com respostas de oração. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está enviando resposta, está dando direção, dando orientação, porque o Senhor é Pai. E o Senhor não deixa um filho seu sem direção na terra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos ensine a descansar em Ti. Nos ensine a confiar no Teu amor. Nos ensine a confiar na Tua graça e na Tua misericórdia. Nos ensine a confiar no Teu caráter, Senhor, que é inabalável. O Senhor diz, acaso uma mãe pode esquecer do filho do seu ventre que amamentou e cuidou? Eu, todavia, não esquecerei de você. Que nós possamos crer que esta palavra é para nós, que independente das circunstâncias, o Senhor não esquece dos seus filhos. O Senhor está fazendo aquilo que ninguém pode fazer. Que o nosso coração entre nesse lugar de descanso, Pai. Esse lugar de confiança, esse lugar de alegria, de satisfação em Ti. Não no que o Senhor pode fazer, mas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É assim que oramos essa noite, colocando as nossas petições diante do Seu altar. Fique de pé por um momento, querido, em nome de Jesus. Fique de pé por um momento e faça essa oração. O que você precisa colocar diante do altar do Senhor? O que você precisa derramar diante do Senhor? O que é que você precisa deixar que Deus cuide? Mas deixe Deus cuidar, solte, entregue ao Senhor. Pare de estar puxando das mãos de Deus. Deixe o Senhor cuidar. Senhor, nós decidimos hoje deixar diante do Teu altar. Deixar o Senhor cuidar do nosso amanhã. Deixar o Senhor resolver todas as coisas. Deixar o Senhor manifestar a Tua glória. Sermos objetos de glorificação do Teu nome. Mesmo em meio a sofrimentos, em meio a dores. Sabemos que tudo isso é passageiro. Que o que nos aguarda é um gozo eterno. Aleluia! É algo inefável, é algo maravilhoso. Enquanto estamos aqui, seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Nos leva a esse lugar de descanso, Senhor, de confiança total em Ti, em quem Tu és, de confiança total no Deus em quem professamos a nossa fé, em quem servimos, em quem declaramos ser o nosso Pai, que o nosso coração aprenda a confiar no Senhor. Que paremos de tentar Te ajudar, meu Deus, mas possamos crer que o Senhor é suficiente para realizar e cumprir todo o Teu propósito em nossas vidas e em nossas famílias. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós oramos. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.